uma vez estar aqui com os irmãos, amém? Tem um monte de rostinho novo, né? Que eu não vi no último culto. O Jadson é um amigo, um querido, né? Pastor que já está conosco há um tempo, né? O Alex também. Nós já andamos há um tempo junto. E ele me chamou para trazer essa palavra. E eu queria conversar com os irmãos hoje. Queria que você me desse toda a sua atenção. Toda a sua atenção. Deixa eu te dizer, se os barulhos te distraem, você não tem a atenção focada. Você precisa focar. Amém? Foque sua atenção. Às vezes a gente não percebe, mas a gente divide o nosso coração com muitas coisas. Tem um texto na Escritura que diz assim: quando me buscares de todo o teu coração. Sabe o que é todo? Pleno. Se não for todo, não é todo. Entende? É simples assim. Mas a gente diz que busca o Senhor, mas não é todo. Com toda a nossa força. Irmão, não é para você estar se matando na quebra de braço. Quer dizer que você vai entregar a sua força. Você vai confiar no Senhor. É confiar. É isso que esse texto quer dizer. Sabe? É quando você abre mão de se debater. Quem já viu aquele quadro que tem um sapo, eu acho que um ganso, sei lá, e um com a mão no pescoço do outro, outro com a cabeça engolindo? Quem já viu esse texto? Lutando até as últimas, né? E tem muita gente que é assim. Ele luta para resolver as coisas, mas sempre sozinho. Sempre. Com toda a tua força, com todo o teu ser, com toda a tua essência, sabe? Às vezes a gente está buscando o Senhor, mas o nosso coraçãozinho não está totalmente em Deus. Preocupado, ansioso, carente, está com depressão, entende? Então não é que você não possa estar sentindo essas coisas ou vivendo essas coisas, mas esse momento é o momento de você falar assim para Deus: Deus, eu quero entregar sobre ti isso. Jesus disse: vinde a mim, vós que está cansados, sobrecarregados, para que eu venha aliviar, carregar isso. Amém? Toda a vossa força, toda a vossa inteligência, toda a vossa alma, todo o vosso intelecto. Amém? Se você não abre mão do teu intelecto, como é que ele vai colocar coisas novas? Amém? Irmão, a gente passa a vida desde pequenininho, o príncipe desse mundo e a cultura caída, só colocando coisa errada dentro da gente. Às vezes os nossos pais, por mais bondosos, por mais que tenham boa intenção, também nos ensinam coisa errada, sabe? Eu lembro que um dia eu cheguei em casa chorando, porque eu tinha tomado umas tapas na rua, né? Meu pai falou pra mim: próxima vez que você chegar aqui desse jeito, você vai apanhar de mim também. No outro dia chegou o pai do rapaz lá. Eu tinha enchido ele de bufete. Eu falei: antes eu bater nele e apanhar dele aqui do que apanhar do meu pai, sim ou não? Mas era um ensino errado, né? Olho por olho, dente por dente, né? E esses ensinos a gente às vezes não percebe que até mesmo dentro da Escritura tem um propósito. Acabei de citar um versículo que é contrário ao coração de Deus, mas está na Bíblia. Amém? Por que é contrário? Porque a lei mosaica, a lei do esforço, a lei que mostra a atitude humana, ela veio para mostrar o quanto as tuas forças vai se esvaindo e você não consegue cumprir. São 623 mandamentos que ficam totalmente voltados ao homem. Nunca a Deus, ao homem. Entende? Sempre ao homem. O que você fizer, o que for pego, o que cumprir, o que plantar. Entende? E isso é complicado, porque, de fato, pergunto para você, pensando nisso, qual é a diferença do que eu aprendi com meu pai? Se tu não estudar, tu não vai ser ninguém. Diferença nenhuma. É o homem no centro, sim ou não? Mas nós vivemos um tempo que esse é o tempo em que Deus se revela ao homem. Ele diz: Emanuel, Deus conosco. Não é isso?
Emanuel, Deus conosco. Como é que ele se revela para o homem? Por meio de Cristo. Por meio do que Cristo fez por nós. Por meio do que Cristo veio revelar a nós. Mas enquanto Cristo caminhava na terra, existia um período de transição. Então ele falava ora com o judeu e ora com o gentil. Quando ele falava com o judeu e o judeu queria cumprir a lei, ele dizia assim: ô abençoado, tu que é fortão, cumpra tudo. Quando um homem rico, jovem rico, chega para Jesus e fala assim: não, eu tenho feito tudo. Irmão, quem tem dúvida que ele era um homem íntegro? Eu não tenho dúvida. Dúvida nenhuma. Mas tirando os discípulos, ele foi o único que é taxativo, que recebeu o convite de seguir Jesus. Foi o único. Mas a proposta ela veio pesada para ele. Porque cumprir a lei, fazer o que o mundo ensina, fazer o que as pessoas esperam é fácil. Mudar dentro é difícil. Mudar a alma, mudar o coração, morrer é difícil. Fazer para o outro e não para mim, custa muito. E aí Jesus diz para ele assim: tudo certo, você cumpre tudo? Tudo bem, só te resta uma coisa: vende tudo que tu tem e me segue. Irmão, Jesus está mandando você vender essas coisas? Claro que não. Mas aquele homem estava preso nas coisas dele. Aquele homem tinha algo que separava ele de Cristo. Você percebe? Às vezes, o que nos separa de Cristo são coisas muito mais simples. Mas o jovem rico, que se vangloriava, né? Eu compro tudo, eu tenho feito tudo, eu sou o cara, não quis seguir Jesus. Preferiu ficar com a sua justiça. Não vou caminhar contigo não. Sabe por quê? Porque olhou para Jesus como mais um. Olhou para Jesus como um mestre, como um ensinador, não como o Salvador. E faz toda a diferença. Ou Jesus é o teu Salvador, ou ele é mais um. Ou Jesus ressurgiu, ou ele está morto. Ou ele é vivo, real, ou ele é só um objeto. E nós temos que escolher. Precisamos escolher. Ou nos relacionamos com algo que eu posso controlar. Irmãos, eu amo a Bíblia, mas as pessoas preferem se relacionar com a Bíblia do que com o Senhor. Porque a Bíblia ela abre na página que ela quer. Sério. E elas dizem: essa é a palavra de Deus com tanta veemência. Mas elas esquecem que o texto diz: a palavra sai da boca de Deus. É um Deus real. É um Deus vivo. E não acho que isso é heresia, porque isso aqui é inspirado por Deus. Eu amo a Escritura. Eu estava hoje na praia ouvindo pregação. Eu amo as coisas de Deus. Mas é para mim, não é para os outros. A Bíblia diz lá no texto que nós lemos para a ceia, né? E diz assim: se nós nos julgássemos a nós mesmos. Olha que interessante. Eu, sendo juiz de mim mesmo, nem o Senhor nos julgaria. Quem já percebeu esse texto lá? É claro isso. Mas o que nós fazemos? Somos juízes do próximo, do outro, do que fala, do que prega, do que eu acredito, do que eu não acredito. Aqueles homens eram instruídos na lei, instruídos em Deus, supostamente, porque eles ouviam falar. Mas Jesus estava na frente deles. E porque não parecia, não trazia aquela conotação de algo que era agradável. Não, é só mais um. Quando você vai ver a profecia que Jesus lê
ali ela começa a se revelar ali, quando ele diz, eu fui ungido. Naquele momento eu creio que a unção já bateu no peito dele assim. Eu não sei você, mas quando eu falo uma palavra rema, na hora eu sinto a unção de Deus. Uma palavra daquele momento, daquele local, daquilo que Deus tem para mim naquele local, na hora eu sinto a unção de Deus. Então eu fico imaginando, conjecturando que Jesus ali, aquela unção, né? Porque eu fui ungido para pregar as boas novas. Mas qual é a boa nova? O Evangelho. Amém, irmão? Amém. O Evangelho. Mas o Evangelho é uma boa nova para quem nunca ouviu. Preste atenção nisso. A gente não pode passar a vida toda dentro da igreja querendo ouvir essa boa nova. Essa boa nova para quem não ouviu. Crendo no Senhor Jesus será salvo. Salvo para as boas obras. Agora você vai ser boa nova para alguém. Entende? Você agora ele é o primeiro de muitos. Você é Cristo agora para alguém. E eu não estou falando o nosso Cristo que morreu lá na cruz, puro, santo. Não, não é isso. Entende? Ele é o Cordeiro Santo. Mas por causa dele, por meio dele, para ele, nós somos santificados. Porque a justiça que nós temos vem dele. Nós acessamos as coisas espirituais por causa da bondade dele. Coitado de nós, se fosse por causa de nós. Eu acho que hoje eu devo ter ficado irritado umas 2 vezes. Né? Imagina se fosse aquela inconstância da lei. Sai do Espírito Santo, volta Espírito Santo, sai do Espírito Santo. Porque na lei era assim, irmão. O trem era tão terrível que Sansão, falei como das outras vezes, nem o Espírito Santo estava longe, irmão. E aí quando ele foi, opa, faltou algo aqui, ó. Faltou equipamento. Tá entendendo? Mas não. O Espírito Santo está na gente. O que muda nisso tudo? A consciência disso. Lá em Hebreus fala que ele tiraria a consciência do pecado e nos traria uma consciência nova. Colocaria as leis dele dentro do homem. E toda vez que a gente fala de lei, todo mundo pensa em Moisés. Princípio. Maneiras de viver. Entende? Não é conselhos. É disso que o Senhor está falando. A Bíblia diz que nós receberíamos o Espírito e nós não precisaríamos mais que as pessoas nos ensinassem. Pastor, você está pregando então para que as pessoas saiam da igreja? Não. Eu estou pregando e dizendo para você que as pessoas vão amadurecer dentro da igreja. Mas sempre vão entrar pessoas novas, que precisam de tutores, que precisam de ajuda. Normal e natural. Sim ou não, irmãos? Agora, passar a vida dentro da igreja. Eu estou no deserto, eu estou na prova, eu estou na luta, eu estou sofrendo, eu fico assim, Deus, parece que o Senhor deixa tamanhozinho, que nem diz meu filho. Você vai rir agora, irmão. Meu filho fala assim, filho, você peidou? Ele diz assim, filho, pai, só um pouquinho. Aí eu olho para ele e falo assim, filho, mas tem peido um pouquinho, muito? Mas parece que o nosso Deus é só um pouquinho. É só um pouquinho. Sabe? Bobagem que eu falei, mas para você gravar. Deus, ele é Deus. Ele é grande. Quem impedirá o agir do Senhor? Quem impedirá o agir do Senhor? Aí vai ter alguém aqui dentro que vai dizer, sim, eu sei o dele. Mente de órfão. Você não está com ele, por isso que é o dele, lá longe. Quem impedirá o agir do Senhor na tua vida? No teu caminho? A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele endireitará as veredas. Por que não está endireitando? Porque você não está entregando. Simples. Pastor, a Bíblia diz que eu tenho que bater. Irmão, você bate em porta aberta? É porque você está enxergando ela sempre fechada. Entende? Ou
Jesus falou, tem de ousadia, entre nesse novo e vivo caminho, entre lá, fique lá. Não sem sangue. A justiça é de Jesus. Foi o que ele fez que te habilita a entrar lá. Mas agora não fica nessa inconstância, entre lá e fique lá. Quando você for orar, você fala, Jesus, obrigado. Ó, Deus mandou Jesus. Então você fala assim, Pai, obrigado por ter mandado Jesus. Né? Pai, obrigado por ter mandado Jesus. Já que o Senhor mandou Jesus, deixou eu entrar aqui. Aí você olha e fala assim, papai, teu pai. Você pode mexer na geladeira. Sabe, você pode sentar no colo dele quando você está triste. Você pode sorrir, você pode se alegrar. E aí tem gente que está com o papai dele, achando que o papai vai consumar, mandar fogo, destruir. E aí Jesus olha e fala assim, vocês não sabem que espírito vocês são, não. Pastor, mas está lá na Bíblia, lá na Velha Aliança, está. Quando o homem quis andar segundo os seus próprios preceitos, quando o homem quis andar segundo o seu próprio esforço, está lá mesmo, está lá. O homem quis sair do Éden. Pastor, mas Deus fez algo que eu não concordo. Se Deus sabia que ele ia comer, por que deixou lá? Vou te explicar, irmão. Porque toda pessoa que não tem escolha é prisioneira. Livre. A Bíblia diz que Jesus nos fez livres. Quando as pessoas perguntam para mim, você não pode beber, eu digo, eu posso, só não quero. Não, porque você tem que, eu não tenho nada. Eu sou livre. Aleluia. Livre em Jesus Cristo. A lei te obriga. O pecado te obriga. Jesus não. Ele muda a tua essência. Ele mostra para você o caminho. Pastor, mas por que às vezes é difícil enxergar o caminho? Sabe o que separa a gente de Deus? O orgulho, a soberba. Sabe o que separa a gente de Deus? Querer provar para Deus que você merece. Quem sabia que a nossa promessa foi feita em Abraão? Sabia disso? A nossa promessa foi feita em Abraão. Nós recebemos a promessa em Cristo que foi feita a Abraão. Sabe o que Abraão fez para ser abençoado? Diga nada. Nada. Melquisedeque chega ali e abençoa ele. Puf, abençoado. Abraão, sabendo que não era digno, ficou tão feliz e falou assim, vou dizimar. Vou dizimar, eu quero te agradecer. Eu não mereço, eu quero te agradecer. Era uma lei, irmão. Foi uma escolha. Ele ficou feliz. Está entendendo? Mas, o que acontece? Passa o tempo, o homem fala assim, não, eu quero merecer. Aí Deus fala, meu irmão, Deus ele é só o Criador, tudo para ele é perfeito. E a gente tão imperfeito, não no sentido de erro, mas às vezes de conhecimento, de perícia, entende? A gente tem um conhecimento limitado das coisas. Você conhece todas as culturas do mundo? Conhece, irmão? Você conhece todas as línguas? Todos os animais do mundo? Como é feito, como é criado? Não. Então você é limitado. Deus não é limitado. Sim ou não? Então quando Deus vê, Ele vê. Quando Deus vê o teu sim, Ele sabe se é sim ou se é não. Está entendendo, irmão? Às vezes a gente olha para as pessoas e diz, eu tenho feito tudo, e Deus olha lá dentro assim, infernal. É, irmão. E sabe o que é lindo? É quando chega nesse momento. Eu lembro que eu falava para Deus, Deus, eu abro mão de tudo, eu te sirvo, Pai, eu abro, minha família, ó. Irmão, quando veio um terremoto na minha casa, sabe, desmoronou tudo.
Começou a cair no meu chão. Me divorciei. Não sei se vocês sabem disso, sou divorciado. Não tenho graça nem louvor nisso, não. E quando eu vi os meus filhinhos saindo de perto de mim, me deu um desespero. Eu disse: Senhor, o que está acontecendo com a minha casa? O que está acontecendo com a minha vida? E aí Deus me lembrou. Lembra que você disse que ia largar tudo por mim, por amor a mim? Eu disse: meu Deus, eu sou a fraude. Eu sou a fraude. Eu estou numa tristeza agora porque está acabando tudo, está caindo tudo por terra e eu não tenho controle. Quem tem controle? Quando não quer? Quem tem controle, irmão? Ninguém. Vem aqui, vou botar um cabresto. Não existe isso. E eu comecei a perder meus filhos. E eu olhava para a porta e imaginava eu chegando em casa e meu filhinho me esperando. E eu me sentia roubado disso. Você sabe o que é ser roubado de uma coisa que você não vai viver? Esse era o meu sentimento. Roubado de estar com os meus filhos. Não sei por que eu estou falando isso. Nem gosto de falar desse assunto. Mas aí, irmãos, quando Deus falou isso comigo, eu me senti uma fraude. E sabe quando Ele falou isso comigo? Num momento como esse, eu pregando. Então eu não podia ir lá dobrar o joelho e chorar, eu tinha que continuar falando. Só que no meio da pregação eu comecei a chorar, meio desconexo com o que eu estava falando. E aquilo começou a doer, irmão, dentro de mim. E de repente o Senhor falou para mim assim: você não percebeu que eu nunca te julguei por isso, eu me afastei de você? Aleluia. E eu já sabia que você não estava disposto a entregar de verdade. Quantas vezes nós falamos para o Senhor coisas que nós nem entendemos o peso disso, mas falamos loucamente. Sim ou não, irmãos? Eu faço. Na hora que o calo aperta, você pula. Opa! Aí não, Senhor. E isso tudo está relacionado ao quanto nós conhecemos o Senhor. Ao quanto o Senhor se revela para nós e nós deixamos Ele entrar no nosso ser. Amém? Em Mateus 23:8 fala sobre o orgulhoso que Deus rejeita, Deus resiste. Amém? Ele vai abrir aqui mais rápido. Acho que é 12. 23:12. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo humilhar-se será exaltado. Jesus, quando ele recebeu aquela profecia que eu falei para vocês, irmão, ele disse que ele veio pregar as boas novas aos presos e aos humildes. E essa humildade não está falando de pobreza, mas de pobreza espiritual, de alguém que tem um coração aberto, alguém que está disponível a receber algo. Amém? Amém. Jesus veio para todos? Sim. Mas para que essa palavra entre, necessita de um coração certo, uma condição certa. Está entendendo? Assim como lá no Éden tinha uma porta para o cara fazer o trem errado ou certo, na vida nós temos também. Deus está o tempo todo com os braços estendidos. Você pega ou não pega? Sim ou não? Deuteronômio capítulo 8, verso 10. Esse acho que eu vou abrir para ler em dinâmico. Comerás e ficarás satisfeito, e bendirás a Yahvé, todo Deus da terra, que Ele te dará. Pode tocar.
Mas vai trocar rapidinho quando eu ler, tá? Contudo, tens cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueças do Senhor teu Deus e não deixes de cumprir os seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nelas, preste atenção, só para te contextualizar. Deus está dizendo assim, ó, eu te tirei do deserto, te tirei do Egito, te fiz tudo isso e tal, eu te botei aqui. Agora eu vou te prosperar. Aí ele está dizendo, mas que não havendo, você não estando nesse momento já de prosperidade, pode trocar para outro lado. Havendo se multiplicado o seu gado, o seu número de tuas ovelhas, tendo aumentado e multiplicado-se também a tua prata e teu ouro, e tudo que tiver, ou seja, rico, próspero. Amém, irmão? Amém. Que teu coração se ensoberbeça. Vaidade, orgulho, independência. Irmão, preste atenção. Vaidade e orgulho não está relacionado a quanto se tem, mas a condição de coração. Porque lá na África, ter uma bicicleta é muito. Amém? Para o meu filho, se eu der uma nota de 200 para ele e uma moedinha do Banco Imobiliário douradinha, ele vai dizer, olha a moedinha que linda. Tá entendendo? E pode olhar e falar assim, eu é que fiz melhor. Porque isso não está relacionado a quanto custa, mas a valores. Valores. Quais são os teus valores? Que teu coração se ensoberbeça e venhas a te esquecer do Eterno, o teu Deus, que te fez sair livre da terra do Egito, da casa da escravidão. Quem é o Eterno? Quando fala da terra da escravidão, está dizendo do mundo. Amém? O Egito é um tipo do mundo. Deus está te tirando do mundo. Te tirou do mundo e está prosperando a tua vida. Tem gente que está no deserto ainda, irmão. E caminhando, e rodando. Vai passar a vida no deserto, rodando. E vão morrer lá, a Bíblia diz, vão morrer lá. Por quê? Porque não creram na promessa. No descanso do Senhor. Quem é o descanso do Senhor? Jesus. A cidade do Senhor. O lugar onde teu coração se estabelece e confia. Está entendendo? Mas não, Deus me trouxe para cá para me sofrer, não tenho mais alho, não tenho mais tempero. E aí fica naquela gangorra emocional. Ora lá, ora cá. Está entendendo? Pastor, você está falando do pecado? Eu falo, não, condição de coração. Quem está entendendo? Amém. Vamos trocar. Zacarias 4,6. Esse texto é muito conhecido e ele fala assim, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Assim diz Yahvé. Vocês gostam da linguagem, né? Eu gosto da Ferreira de Almeida. Assim diz Yahvé. Quer que eu troque aqui, Rafa? À vontade. Então ele me explicou, essa é a palavra do Senhor, a serem entregues a Zorobabel, não por força nem mediante a violência, mas pelo poder do meu espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. É por força? É obrigando? É coagindo? Deus não coage ninguém. Mas o cara merece. Não, meu irmão, quem merece ou não merece é Deus é que sabe. A Bíblia diz que até o homem mau, o vaso de desonra, Deus levanta com propósito. Aleluia. É bíblico isso. Agora, sabe o que eu pego para mim? Daniel, no meio da Babilônia, do rei ruim, do povo ruim, foi abençoado. 4 reinos. Meu irmão, não importa qual é a Babilônia que tu mora, qual é o governo que tu tem, Deus vai te estabelecer, Deus vai cuidar de você.
Deus vai abrir brechas, abrir caminhos, abrir circunstâncias e estabelecer favor para a tua vida. Aleluia. Agora, você pode escolher confiar nos outros caminhos, nos outros governos, nas outras coisas. Isso é contigo. Hã? Eu lembro quando eu fazia faculdade, irmão. Eu sempre trabalhei de noite, de dia, enfim, tinha uma vida sempre muito louca. Muito esforçado. Então eu sei essa mensagem que eu prego ela com o coração, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu deixava de dormir para estudar. E eu dizia que dormir era perda de tempo. E hoje até para pregar eu não consigo trazer a mensagem pronta, na hora. Porque Deus me coloca bem na linha. E eu fico assim no começo puta agoniado, porque eu falo, Jesus, me ajuda, tá perto. Mas fui. Porque a gente tem que confiar no Senhor. É Ele que sabe o que está aí dentro do teu coração, o que você precisa, o que eu preciso. E eu lembro que às vezes eu ia perder, eu tinha 3 provas num dia e eu não conseguia estudar para todas as provas. Eu disse, Senhor, só consegui estudar para 2 provas, me ajuda, Senhor. Irmão, sem brincadeira, eu olho para trás hoje e eu fico, meu Deus, o carro do professor quebrava. Eu chegava lá na prova em grupo. Era os negócios mais bizonhos do mundo que você imaginava. E eu olho hoje para trás e eu fico assim, Deus, tu tinha muita graça comigo, viu? Aleluia. Você está entendendo, irmão? Quando eu fui tirar a carteira de motorista, o dinheiro era contadinho, irmão, contadinho. E eu disse, Deus me ajuda, Senhor. E aí eu lembro que quando o cara falou, você quer ser o primeiro? Eu fui o segundo ou o primeiro a chegar, irmão. Eu falei assim, não, a ordem que o Senhor quiser. Você está entendendo o que é isso? Abrir mão da minha vez, abrir mão da minha justiça. Não, a ordem que o Senhor quiser, deixar Deus fluir. E o cara me botou por último, irmão. Perto do meio-dia, eu cheguei às 6 da manhã. Na hora que eu fui fazer a prova, o carro da frente morreu na minha frente. Eu fazendo controle de embreagem, segurando na rampa assim, ó. Bonitinho, né? E a mulher aqui atrás, com cuidado de segurança. Dirige com cuidado de segurança. Dirige com cuidado de segurança. E só repetindo, eu ali, no controle de embreagem. No ninho. De repente, quando eu vi, irmão, a mulher estava dormindo lá atrás. A mulher descansou, o coração foi dormir. Tá entendendo? Favor, irmão. Favor, irmão. Eu passei na universidade pública. Deus disse que eu ia passar, ia me dar a faculdade. E eu reprovei em universidade particular mais de uma vez. Eu entrei em vestibulares, eu entrei em faculdades e não dei conta de pagar. E eu lembro que uma vez o valor era tão pouquinho. E eu falei assim, Senhor, se nem esse valor eu dou conta de pagar, eu vou pagar o quê? E eu virei chacota, irmão, no meu trabalho. Eles diziam que eu ia formar no primeiro semestre. E sabe o que era pior? Naquela época, eles já olhavam para mim e falavam assim, cadê o teu Deus? E eu lembro que um dia, dessas afrontas, eu fui no banheiro, literalmente eu dobrei o joelho no xixi, e eu disse, Senhor, eu não saio daqui, enquanto tu não falar comigo. Eles não estão falando de mim, eles estão falando do Senhor. E eu lembro como se fosse hoje, eu senti uma presença de Deus vindo sobre mim, aquilo me trouxe paz e eu saí. Quando eu fui abastecer o carro do colega que me deu carona, o frentista do posto de gasolina foi usado para falar comigo. Quando eu cheguei na igreja, o pastor profetizou e falou comigo. Sabe por quê? Porque eu clamei. Porque eu clamei de verdade. E sabe por que a promessa se cumpriu? Porque eu me posicionei. O dia que um do homem daquele virou para mim e falou assim, olha cara, desiste. Isso aí não é para você. Quando ele falou isso, eu falei, Senhor, ele não está falando das minhas forças. Ele está dizendo que o Senhor não é capaz de cumprir aquilo que prometeu para mim. E eu lembro como se fosse hoje a oração que eu fiz.
Eu disse, Deus, quem esse circunciso pensa que é? Ele está falando contra o Senhor dos Exércitos. Eu nunca esqueço dessa oração, irmão. E eu lembro que naquele ano, eu estava numa faculdade particular que eu não estava dando conta de pagar. A minha dívida foi perdoada. Você já viu alguém de faculdade perdoar dívida, irmão? Pois é. O cara olhou para mim, olhou para a tela escura do computador, olhou para mim e falou assim, bateu o carinho e disse, você não deve mais nada. E aí eu lembro que minha fé era fazer o vestibular. Aí eu recebi uma ligação animadora. Um tio meu, próspero, falou para mim assim, filho, você ainda não está fazendo faculdade? Eu disse, não. Só ano que vem eu vou pagar para você. Eu disse, não, tio. A profecia, não falei para ele isso, mas eu lembrei. Era que ele ia me dar. Eu falei, não, tio. Eu vou fazer o vestibular e eu vou passar. Sabe o que meu tio falou para mim? Não cria expectativa, filho. Tanta gente estudando e você tá aí, ó. Quase que ele disse, você é um Zé Ruela. Aleluia! Sabe o que eu disse pra ele? Tá bom, tio. Depois a gente conversa. E eu fui pra igreja, irmão. Veio um homem bem pretinho, assim, mas pretinho, eu nunca esqueço disso. Tinha um dentinho na boca. Um dentinho na boca. E aquele homem profetizou que eu passaria num concurso. E eu, ignorante, achava que concurso era só trabalho. Falei, pronto, é trabalho. Não fiz nenhuma prova. Ele me falou assim, ó. Você fez uma prova e você já passou. Eu disse, esse cara tá dormindo, velho. Só que eu vi Deus na vida dele. E por mais que eu não entendesse o que ele falou pra mim, eu temi. Porque eu vi Deus na vida do cara. E eu sentei na cadeira lá atrás e falei assim, quer saber de uma coisa? Se é tu mesmo que está usando esse cara, ele vai vir aqui me explicar. Ô, meu irmão, a fé até que era boa, viu? Eu não saio da cadeira enquanto ele não vem me explicar. Porra, acabou o culto, irmão, esvaziou assim, ó. E o homem era visitante, estava pregando lá. Ele veio até mim e ele repetiu a profecia. Só que ele veio agora com explicação. Ele disse assim, homem, eu não sei se você sabe, mas concurso também é para escola, para vestibular. O que eu sei é que você fez e Deus te aprovou. Aleluia. Aí eu, entendi. Mas quando eu vi o meu nome lá, irmão, sabe o que o diabo disse para mim? Deus disse para você que você não queria te aprovar. E eu não estudei não, viu, irmão, para essa prova. Eu estava tão ferido que eu falei assim, Deus, se é tu mesmo, agora não vou pegar num livro. Não é tu, eu estava ferido, irmão. Ferido. Porque eu não via a profecia, a promessa se cumprir na minha vida. Eu não queria mais me abrir para um novo. Estava ferido. Se é tu mesmo, eu vou fazer e vou passar. Quando eu contei isso pro Guilherme, meu primo, ele olhou para mim e falou, você é louco, isso não existe, faz a tua parte. Obrigado, Jesus, agora eu estou entendendo. Era sobre isso que eu ia pregar. E sabe o que é interessante, irmãos? É que eu já tinha feito a minha parte. 5 faculdades, 5 vezes indo lá fazer o primeiro semestre. 5 vezes sendo humilhado, saindo de lá sem conseguir pagar. Sendo chacota, rindo. Tá entendendo? Crendo. E eu lembro que eu usava as roupinhas rasgadas e as pessoas diziam assim pra minha namorada, vai casar com esse quebrado, com esse pobre? Tá entendendo? É isso aí que você quer pra sua vida, esse frustrado? Cadê o Deus dele, né? E eu era o crente. E eu lembro que eu me posicionei. E eu disse, eu não vou estudar. O diabo disse, você vai... Ele disse que você ia passar na primeira fase. O diabo é sujo, irmão. Ele trabalha com as palavras. Eu disse, não.
Ele disse que ia me dar. E dar é dado. E a outra prova era canetão, irmão. Não era objetiva não, agora era subjetiva. E eu fui fazer a prova do mesmo jeito, irmão. Com a cara e com a coragem. E eu lembro que antes de sair o resultado, veio outro homem na igreja. E profetizou. Falando, eu vejo o teu nome no diário oficial. Sabe quem sabia disso, irmão? Eu. E eu lembro que a minha namoradinha na época, mais nova que eu, já tinha passado. E eu, o crente, ficando para trás. Ou com Deus pequeno, tá entendendo? Ficando para trás. O que as pessoas olham e criam uma expectativa, porque tem Deus tem que dar tudo certo. E Deus estava moldando aqui, ó. Eu tenho história, irmão, para contar. Aleluia. Eu fui forjado, irmão. Eu me posicionei. Pastor, foi de propósito? Claro que não, irmão. Eu estava vivendo. Altos e baixos, a alma. Tá entendendo? Ora chorava, ora sorria. Quando eu recebia a profecia, parecia. Dava karatê, fazia tudo, né, irmão? Mas quando vi um não, a alma bala. E eu lembro que quando esse homem profetizou a segunda vez, eu corri na rodoviária para pegar o jornal, porque eu já sabia que o meu nome estava lá. E estava lá meu nome, irmão. Mas o diabo, sabe o que o diabo falou? Qual foi tua colocação? Eu disse, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem 40 vagas, uma era minha. Importa? Não, não era a última não, mas importa. Irmão, importa? Hã? Não. Você precisa da sua vaga, você precisa do seu local, você precisa da tua promessa, você precisa ser estabelecido onde Deus te colocar. Não importa se você é o 40º, ou o 1º, ou o 2º, esteja no lugar que Deus te chamou para estar. Eu lembro que quando Deus mandou eu abrir uma igreja, Ele falou assim, você vai abrir lá na Ocidental. Aí o que eu fiz? Como bom ministro da fé, comecei a comprar coisas para a igreja. Nem igreja eu tinha, irmão. Fé, irmão. Deus mandou eu comprar? Não. Deus, eu creio tanto no que você falou que eu já estou me preparando. É certo ou errado? Eu não sei. Era assim que eu me posicionava. Querendo demonstrar para o Senhor que eu cria naquilo. Comprei um monte de cadeiras. As primeiras cadeiras Ele mandou ofertar. Aí comprei um som. Ele mandou ofertar. Aí comprei as cadeiras de novo. Ele mandou ofertar. Eu falei, Jesus, estou cansando disso aí. Tá entendendo? Aí ele falou, você vai abrir na Ocidental. Aí eu fui para o Ocidental e ficava andando de moto procurando o lugar. Aí um dia eu conheci um homem da Ocidental. Eu tinha brigado com a minha esposa. Ela tinha me largado no meio da rua. E veio no meu coração que eu seria assaltado. E eu falei, Senhor, eu sou teu filho. Manda um anjo. Parou um carro do lado. Um homem estranho, irmão. Aí veio a voz no meu coração, entra. Eu falei assim, ai Jesus. Tem que confiar, irmão. Eu entrei. Comecei a conversar. Aquele cara era um pastor. Mas eu não sabia que ele estava desistindo. E aí Deus coloca eu com a vida daquele jeito, mais ousado. E comecei a falar um monte de coisa pra ele e tal. Daqui a pouco dividi minhas pamonhas com ele. Eu tinha as pamonhas que eu comprei no ônibus. Que ela me largou um lugar longe, eu peguei o ônibus para ir e era longe da minha casa. E aí ele falou assim, não, depois eu vou te chamar para pregar lá na igreja. Eu falei assim, esse cara é louco. Acabei de te contar que briguei com a minha mulher e tal. Nem dei ideia, irmão. Pô, não é que o maluco me chamou para pregar mesmo? E eu lembro que no dia que eu preguei lá, Deus fez sinais. Deus fez prodígios. E era tão interessante que eu botava a mão nas pessoas e eu via faca, eu via arma na mão das pessoas. Eu falei assim, meu Deus, onde é que eu estou? Eu via sangue escorrendo das pessoas.
Eu dizia, Jesus, eu nunca tive tanta visão estranha desse jeito. E eu tinha medo de entregar, porque não era comum para mim. Mal eu sabia, cara, que esse homem só lidava com ex-drogados, com ex-ladrões, e com ladrões, e com drogados, tá entendendo? E aí, Deus fez eu abrir a igreja com ele. Quando ela estava montadinha, Deus falou assim, pode sair dele a igreja. Você está entendendo? Mas quantas vezes esse homem já me encontrou na caminhada e me abraça e diz assim, você é meu pai. Quando eu estava caído, Deus mandou você para mim. Quando eu achei que Deus tinha se esquecido de mim, Ele mandou você. Amém. E o ministério dele é tão bonito, irmão, que eu não tenho coragem de fazer. Ele pega o carro de madrugada e sai andando nas BR, encontrando suicidas. Tem coragem de fazer isso? O maluco faz isso, cara. Ele vai para a beira do presídio, para o carro na frente no horário que as pessoas saem para dar carona para os presidiários. Tem coragem, irmão? A casa dele tinha 4 quartos. Um era dele e o resto era dos viciados. Tá entendendo? O dia que eu olhei a vida dele, falei assim, Jesus, isso aqui é crente, eu não sou não. Hã? Aí Jesus disse para mim assim, não, filho, eu chamei ele para isso e chamei você para outra coisa. Eu disse, aleluia! Tá entendendo? Mas louvado seja Deus por pessoas como ele, sim ou não, irmão? Amém. Aleluia. Josué 1:9 diz assim, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Está entendendo? O teu esforço não é o esforço de você querer fazer a tua parte. Até porque a tua parte é confiar no que Deus está te falando. É se posicionar na promessa. A tua parte é ouvir a direção de Deus. Não é você ir lá e resolver. Davi não se movia enquanto Deus não falava. No meio da guerra. Senhor, eu posso ir contra os inimigos? Rodei um monte que eu entregarei eles lá na frente. Está entendendo? Jeremias 17:5 diz, maldito o homem que confia no homem. Abre lá para a gente ler um pedacinho desse texto todo. Porque eu quero quebrar alguns sofismas, algumas coisas. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Preste atenção. Maldito o homem que confia em si. Está ouvindo? Amém. E faz da carne o seu braço. De quem está falando? De si. E aparta o seu coração do Senhor. Agora deixa eu traduzir para você entender. Quando você confia em você, você já é maldito. Tudo que você fizer tem maldição. Tudo. Porque o que o homem faz na carne, planta na carne, ele colhe na carne. Está entendendo? Nós nascemos do Espírito para plantar no Espírito de Deus. Aleluia. Por meio dele, para ele são todas as coisas. É nele. Amém? 2 Coríntios 5:7. Esse texto fala assim, porque andamos de fé em fé. Porque andamos por fé e não por vista. O que significa isso, irmão? Que eu não ando pelo que está acontecendo aí fora. Não, porque disseram que esse ano vai ser o pior ano da praia, porque disseram que é minha saúde, porque disseram, meu irmão, não importa. Não importa o que disseram. Não tema notícia ruim. Qual é a informação, a verdade que Deus tem falado a teu respeito? Aleluia. É essa a opinião que te importa. O que Deus tem falado a teu respeito? Não seja uma ameba, não seja alguém que está comendo dos outros. Não. Você tem a sua história.
você tem o seu legado, você tem a sua função. Irmão, por mais insignificante que pareça, um pneu, um carro não anda sem pneu. Todos nós temos uma função dentro de um grande quadro. Não se preocupe com o que os outros estão pensando. Para que às vezes a gente se mova, alguém tem que ofertar na nossa vida, alguém tem que orar por nós, alguém tem que dar carona para nós, alguém tem que levar a gente. Vai pro Jade, se chegar aqui em segurança, eu tive que dirigir para ele. Acredita? E ó, dormindo. Tá entendendo? É assim a vida, irmão. Teve coragem de dormir comigo não, irmão. Disse que eu dirijo mal. Mentira, ele ficou vermelho, ó. Aleluia. É mentira, irmão, não dirijo mal não, tá repreendido. Juízes 7:2. Ele me chama de Schumacher. Juízes 7:2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo. Peraí. Se você vai para uma guerra, você quer muitas pessoas ou poucas? Muitas. Hã? Se você vai lutar com alguém, você quer ser o bombado, não é não? Você quer ter a melhor bomba, a melhor arma, a melhor fortaleza, não é isso? Pronto. Assim o homem enxerga. Como é que Deus enxerga? É onde está teu coração. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu te dar aos midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão os livrou. Espera aí, só para você entender. Deus podia ter dado a vitória para os midianitas, para Israel ali mediante os midianitas, desse jeito. Mas Deus falou assim: eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque pode ser que o diabo jogue na cabeça deles que foram eles que ganharam porque eles eram fortes. Eu vou diminuir mais. Mas sabe o que é interessante disso tudo, irmão? É que além de Deus diminuir a quantidade de pessoas, em vez de Deus dar bazuca, escudo, espada, Deus dá tochinha e cornetinha. Você consegue imaginar ir numa guerra com uma tochinha e uma cornetinha? Não, sério, irmão, sério. Mas Deus foi tão bondoso com Gideão, que falou assim: Gideão, se tu não está crendo, vai lá para tu ver o que eu estou fazendo. Aleluia. Não, às vezes a gente precisa de uma ajuda, sim ou não? Tem hora que o milagre parece assim gigantesco, né? Quando eles chegaram lá embaixo, eles estão aterrorizados com o sonho. Aterrorizados. Alguém aqui tem poder de dar sonho para alguém, irmão? Não, agora está tudo assim, é o AI, né? Tudo agora é a informação, como é que é? Inteligência artificial, tudo agora é inteligência artificial, né? Então, seja o que for, irmão, contra Deus. E nós vivemos esse tempo em que as pessoas vão endurecer tanto o coração, porque elas vão raciocinar tanto, elas vão achar que é tudo, entendeu? Esse é o tempo. Eu tenho 40 anos, fiz esse ano. Eu vi televisão valvulada, preto e branco, televisão mais fina, televisão LCD, LED, não sei o que e tal, e agora acho que plasma, nem sei o que está mais agora. Meus filhos já nasceram com o dedinho assim, ó. Hã? Sim ou não? Já nasce dentro do concreto, não consegue perceber a criação de Deus, soltando pipa no ventilador. Eu corria na rua, irmão. O couro era bronzeado. Não é assim? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eles têm mais informação do que nós tínhamos em um dia, hoje eles, do que nós tínhamos em um ano. Nós temos mais informação em um dia do que aqueles homens tinham numa vida. Aí você vê doenças hoje novas da mente. Autismo, não sei o que e tal, um monte de doença da mente, irmão. A gente está o tempo todo sendo bombardeado com um monte de informação. Precisamos entrar nesse lugar de descanso. Aleluia.
de quietude, onde só a voz do Senhor importa. 2 Crônicas 16, 7. Fala de uma história que eu gosto muito de pregar, que é do rei Asa. Um rei que era pequeno, insignificante perante os seus inimigos. Insignificante. Mediante a sua luta, mediante a sua afronta, ele sabia que ia perder. E ele clamou ao Senhor. Ele rasgou o coração e pediu ajuda ao Senhor. E Deus veio em socorro. Deus fez esse homem vencer as suas batalhas. Esse homem prosperou, irmão. É bênção ou não é prosperar? E a gente acha que prosperidade é o que define quando a gente está bem com Deus ou não, irmão. Diz isso para Jeremias quando ele estava lá no calabouço. Diz isso para Saulo quando ele estava na cadeia. Diz isso para Daniel quando ele foi lá na cova. E eu posso citar aqui, diga para Jesus quando ele estava na cruz. Aleluia. O que vai definir você é como você está aqui dentro. A paz que eu dou não é como o mundo dá. O mundo te assegura com um monte de coisa. Nós servimos um Deus invisível, mas real. Em paz me deito e em paz acordo. Aleluia. Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria. Preste atenção. Ele estava rico, ele estava próspero. Agora eu não precisava mais orar. Posso comprar ajuda. Posso comprar um plano de saúde, comprar um carro, comprar um favor, comprar... seja o que for. Pastor, tudo que você citou aí é pecado. Mas se tu colocar o coração, é. Está vendo a diferença? Eu tudo posso fazer, mas nem tudo me convém. Para ele não convinha fazer isso. Ele podia fazer essa aliança, mas não convinha. Porque até agora quem estava garantindo a vitória dele era o Senhor. Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, o teu Deus. Por isso o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. O que ele está dizendo? Você vai até ganhar algo, mas a Síria, em quem você confiou, aonde você foi maldito, vai voltar contra ti o pagamento. Vai vir contra você. Passa aí o texto. Porventura não foram os etíopes e os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, ele te entregou nas tuas mãos? Está entendendo? Porquanto ao Senhor os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Preste atenção. Não deixe o diabo te roubar e achar que perfeito é não ter pecado. Perfeito é confiar nele. Perfeito é buscar ele. Perfeito é esperar nele. Entendeu? É isso que o texto está falando. Nisso, pois, procedeste loucamente. Está entendendo? Louco, insensato. Olha o texto 3 de Gálatas. Louco, insensato. Começasse no espírito, agora quer voltar para a carne. Mesma ideia. Porque desde agora, vendo guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou na casa do tronco. Deixa eu te explicar. Deus mandou um homem de Deus para falar com ele. E ele agora está poderoso. Cala a boca, sai daqui. Não quero ouvir. Quero saber disso não. Eu sei o que eu estou fazendo. Quem conhece alguém assim na terra? Nós já fomos assim, irmão. Não, pode deixar que eu dou conta. Eu sei o que eu estou fazendo. Está entendendo? Entrega o teu caminho para o Senhor. Irmão, Ele conhece. Ele sabe.
Deus financia propósitos. A Bíblia diz assim, ó, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sim ou não? Sim. Pronto. Qual é a primeira parte do texto? Quem sabe? Submeta a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se a tua vida não for sujeita ao Senhor, o diabo não sai não, irmão. Você pode até mandar ele embora, ele vai e volta. Porque você não está sujeito ao Senhor. Só quem está sujeito ao Senhor tem muralha em volta. É só essas pessoas que têm o sangue de Cristo escondendo elas. E sabe como é que é se sujeitar a Deus? Confiar em Cristo. Confiar no que Cristo fez. Porque é o sangue de Cristo que nos esconde. Não há maldição para quem está em Cristo. Confiou em você, caiu da graça. Tropeçou na pedra de justiça. Romanos capítulo 10. Amém, irmãos? Olha que interessante esse texto. No 16, capítulo 16. Aí é 16, né? Irmãos, no final da vida dele, no 12, 16, 12. Olha que interessante, diz assim, ó. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos seus pés. A sua doença era em extremo grave, contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Por que eu gosto desse texto? Baixa um pouquinho, Wellington. Por que eu gosto desse texto? Porque ele faz alusão que ele preferiu buscar em coisas humanas, em coisas materiais. A medicina tem resultado, irmão? Tem. Todos nós sabemos. Mas ela é falível. Ela erra. Ela tem limitações. Sim ou não? Sim. Porque a nossa ciência exata não é tão exata. Sim ou não, irmãos? Sim. Até porque o corpo, eu estou mudando a alimentação, estou mudando as coisas, também está mudando. Sim ou não? Sim. E ela é por observação. A ciência. Imagina naquela época. Mas o que eu quero dizer com isso? Que mesmo ele, truncho, doente, não abriu o coração para o Senhor. O que nós precisamos passar para poder buscar ao Senhor? Você percebe que eu estou falando para pessoas que já estão dentro da igreja. Vocês estão dentro da igreja. Mas não basta estar na igreja. Não basta ser tocado pelo Senhor. Tem que ser conduzido pelo Senhor. Alguém sabe de quem são os segredos do Senhor? Fala aí, irmão. Quem é bom de Bíblia aí? Os segredos do Senhor são para aqueles que o amam. Sabe como é que você demonstra que ama Ele? Quando Ele te pede algo, você faz. Sabe como é que Deus me convence para fazer algo quando eu não quero? Ele pergunta para mim, tu me ama? Cara, me rasga no meio, velho. Eu primeiro digo, não vou fazer, não sei o que e tal. Brabo, irmão. Quando dói, a gente fica bravo, fica ou não fica? Aí ele só fala assim, tu me ama. Eu baixo a cabeça e começo a chorar. Eu digo, tu sabe que eu te amo. Acaba o assunto, irmão. Eu vou lá e faço. Eu vou lá e morro para aquela situação. Eu vou e morro para aquilo. Porque Deus, Ele aparece quando a gente morre. Aleluia, Jesus. Uma vez uma irmã me ligou muito triste, braba, porque estavam falando dela. E eu sou profeta, irmão, eu sou meio duro. E aí Deus falou para mim assim, diga para ela que ela não tem nome, quem tem nome sou eu. Eu disse, Jesus, vou falar não. Nem conheço a irmã, já vou arrumar inimiga. Hã? E Jesus disse, fale para ela. Eu disse, irmã, deixa eu te falar uma coisa.
Deus falou para mim que quem te chamou foi Ele. E quem tem nome é Ele. Teu nome não importa. Enquanto você estiver preocupado com o teu nome, você não tem nome. Porque Ele vai começar a afundar. Porque quem te eleva é o Senhor. Aleluia. Deus resiste o soberbo. Abate o soberbo. Irmão, eu não acredito nesse Deus que bate, machuca, mata. Eu não acredito nesse Deus, eu não. Eu acredito que a gente se coloca no lugar longe da mão do Senhor. Por escolha própria. Preste atenção no texto. Se quiseres e atentamente ouvir a minha voz, comereis o melhor dessa terra. A pergunta que eu te faço, tu quer? Ouve Ele. Ouve Ele. Segue o que Ele está te pedindo. Se te custa muito é porque você ainda é muito cheio de si. Você é muito vaidoso. E eu não sei você, irmão, mas isso já doeu muito para mim algumas vezes. Perdoar o meu pai foi uma morte para mim. Porque eu achava que ele não merecia o meu perdão. E Deus teve que mostrar para mim que eu também não merecia o perdão dele. Mas eu sempre me comparava a ele. Dizia, mas eu não fiz o que ele fez. Aí Deus falou para mim assim, mas o que você fez para merecer? Nada. Nada, irmãos. Nós não fizemos nada para merecer a bondade de Deus. O que você fez para Deus te criar, para você nascer, para você existir? O que você fez para poder ter a oportunidade de conhecer o Senhor? O que você fez? Deus usou muitos meus filhos para falar comigo. Quando meu filho acordava de noite, eu ia lá, corria, cuidava dele e tal. Depois, cansado, aí Deus falava para mim assim, o que ele fez para merecer teu cuidado? Eu disse, nada, Senhor, meu filho. Oxi, meu filho. Aí Deus falou para mim assim, tem pai que joga o filho no lixo e é filho. Eu disse, aí eu parei e falei, oxi, não entendi, tem algo que fugiu aqui então. Aí o Senhor falou para mim assim, você escolheu amar. Você escolheu cuidar. Você trabalhou o teu ser para isso. Trabalhe o teu ser para se abrir ao Senhor. Tenha ousadia nisso. É sobre isso que é essa noite. Às vezes nós demoramos muito para aprender a confiar em Deus. A primeira vez que eu fui usado em cura, eu primeiro tive que fazer e ver um não. Está entendendo? Eu tive que botar a mão e não acontecer. Ser rejeitado. E na hora que eu fui rejeitado, o Senhor falou para mim, porque você confiou em mim e me obedeceu. A partir de agora, quem você botar a mão vai ser curado. Irmão, e eu botei a mão em gente, irmão. E era ímpio, era tudo que é coisa, irmão. E era curado, irmão. Foi assim uns 15 dias muito louco. Chamava todo mundo, o que você tem? Parecia um maluco. E aí Deus pegou, quando o meu coração se abriu para essa realidade, Deus falou assim, agora eu vou te ensinar. Entende? Porque não pode ser louco assim, sim ou não? Mas eu precisava crer, acreditar. Amém? Então tem coisas que Deus vai trabalhar na gente porque, por causa da gente, não por causa dele. Para ele tudo está pronto, tudo está feito, tudo é rápido. Amém, irmão? Nada é difícil para o Senhor, tudo é fácil, amém? Tem alguém enfermo aqui no nosso meio? Aproveitar o momento. Tem, irmão? Rapidinho, irmão, rapidinho, tem alguém enfermo? Nossa, tem gente sã aqui, hein? Eu prometo para você que não vou orar no final para enfermidade. E eu falo sério quando eu falo isso, é agora. Vai perder. E o pastor não vai ser grosso no final. Estou dando a oportunidade. Irmão, teve um dia que a irmã ficou brava comigo no final do culto. Eu disse, irmão, não vou orar. Se você não está disposta a morrer para que as pessoas saibam que você está doente, você não está disposta a ser curada. Aquele que me confessar perante o homem, aleluia, eu confessarei perante o Pai. Aleluia, Senhor. Você não quer um salvador, você quer um remédio. Você quer uma cura.
Quando eu entendi o que era perdão e perdoar o meu pai, eu disse nem que eu babe ali na frente, mas agora eu quero ser livre. Agora eu quero ser livre. Amém? Amém. O que você tem, minha filha? Não precisa falar alto, não. Acabei lembrando, né? Há um ano atrás eu tive uma gripe que tapou os meus ouvidos e afetou as minhas cordas Você vocais. percebe alguma coisa disso? Percebo, né? Toda vez quando eu louvo, depois a garganta incha e meu ouvido tapa e eu fico sem ouvir direito. Tá. Dá pausa aí, Jonas. Toca, Senhor. Em nome de Jesus, ouvidos abram. Todo o processo que ela falou agora seja curada. Livre. Livre. Aleluia. Livre. Abra-se tímpano. Garganta nova como de uma criancinha. Em nome de Jesus. Faça o que você não podia fazer antes. Era uma coceira, era? Quando eu engolia, E agora? eu senti ele tampado. Passou? Quem te curou? Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Bem, você tem o quê, então? Pastor, eu tenho sentido muitas quebras de muito trabalho. Meu estômago já não anda bom há muitos anos. Tá. Muitos vômitos. Eu não ando bem no momento de saúde. Muita câimbra nas pernas, muita câimbra no corpo. Agora você está sentindo algo? Tô com as pernas ainda dói um bocado. Tá. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja sanado agora. Espírito do vivo Deus. Livre. 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 A vida de Deus. Testa aí. As pernas. Não? Não, Não, tá doendo? não tá. Amém, irmãos? Fala obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. A senhora tem o quê? Eu tenho tantas coisas no mundo que eu não sei nem dizer o que eu E o que a senhora quer que Jesus faça para a senhora? quero que ele me cure para eu me livrar dessa dor. Das dores? É, Especificamente das dores. Eu tenho que saber onde está a fé dela, irmão. Não estou jogando para ela, não. Porque se ela não souber o que ela quer, como é que eu vou operar nisso? mas Ele foi específico, eu sei o que ele falou. Por mais que eu não falasse, eu gerei no mundo espiritual. eu sinto muita dor nas pernas. Está sentindo dor nas pernas agora? Põe nesse braço, não Agora sentindo dor no braço? Tá? Fecha o olhinho. é no pescoço. Fecha o olhinho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Testa o bracinho assim, ó. Vamos lá, rapidinho. Testa o bracinho. Ó. Eita, eu nunca vi um braço tão forte. Testa o bracinho. O braço tá bom? As costas tá doendo? Pode pegar uma cadeirinha pra ela, pra não ficar como está, não. Ela levanta daí na hora. E pra ela já é um esforço ficar em pé, né, irmãos? Pode sentar aí. Tem uma cadeira. Tem uma cadeira aí. Então ele segurando. Pode sentar. Pode Vai ir. cair não. Aí. Testa o bracinho. Testa o bracinho. Passou a dor? A dor do braço. Do braço passou. Passo. Mas você falou o braço pra mim, por isso que eu olhei pelo braço. Vamos começar pelas costas agora. Agora é aqui na Cara, você tá doendo tudo? É? Pescoço. É. Ó as costas agora, ó. Ó as costas agora. Em nome de Jesus, alinha a coluna. Rabadaka sorede karabashore de karabasore de kai. Derimiaço. Vida de Deus, toda dor sai agora em nome de Jesus. Seja livre, curada, em nome de Jesus. Testa a coluninha assim, ó. Que nem um adolescentezinho de 40 anos, ó. Ó. Hã? Doeu? Doeu não? Por que será? E a perna? Dói a perna também? Testa a perninha, faz assim, ó. A perna dói ainda? A perna eu não tinha falado ainda não, né? Tá entendendo? Nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor. Olha que exemplo prático.
Se até para cura Deus só age naquilo que a gente dá, quanto mais é a nossa vida. Você está entendendo? Testa a perna. Eita glória! Hã? Ó, agora é a adolescentezinha de 40 anos, hein? Ó. Hã? E a outra? Testa a outra. Eu tenho um cara de brabo, eu não sou brabo não, irmão. Sou gaiato, viu? Hã? Gosto de fazer graça. Gosto. E as pernas, melhorou? Vê se tá doendo. Levanta comigo agora, vamos lá. Com fé, eu quero ver como é que tá as suas costas aí. Sem pressão. Pode forçar que aqui eu sou forte. Não me derruba, não. Não. Nós cai junto, mas não deixa você cair sozinha. Oh, Tô te falando. caiu. Testa aí, testa aí. Caiu e o senhor? Mas você não cai sozinho. Morre. Eu garro você. Deus vai me curar. Vai. Em nome de Jesus. As costas, tá doendo? Tá não. Tá não, né? E o braço? O braço ainda dói, hein? Qual o braço tá doendo? É esse aqui, olha. É? Aqui é o pescoço. Até aqui assim ele dói. Irmão, vamos lá. Levanta a mão todo mundo. Fala assim, Jesus, obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor. Seja livre, mulher. Sanado, em nome de Jesus. Testa o bracinho. Pra lá pra cima, ele vai. Ele não vai pra cima? Ele tá indo pra cima. Mas tu quer erguer o braço aonde? Lá no teto? Mas chegue lá, Ah, vai não. vai fazendo devagarzinho que ele vai. Mais, Jesus, da tua graça. Mais, Jesus, da tua graça. Amém. Amém. Tá doendo? Quantos anos a senhora tem? No dia 11 de 84. 84? Oi. Oh. Não. É uma adolescente. A adolescentezinha de 40 anos, hã? Agora eu vou perguntar pra vocês. Novinha. Pra que comprar remédio, né? Hã? Tá doendo as pernas? Irmão, é quase que o Abraão aqui, né? Obrigada. Amém? Ó, nós oramos pela senhora, a unção de Deus está aí. Você só precisa de vez em quando lembrar, falar assim, Jesus, mais. Ele vem, viu? Amém? Amém, irmãos? Tem mais alguém? A senhora? A senhora tá com o quê? Pode falar? muito forte. É. Cadê? Eu quero uma criancinha. Pega uma criancinha aí. 84 anos. Pega a galeguinha lá, ó. Vem cá a galeguinha que não me conhece. A galeguinha. Pode ser esse moreninho também. Esse aí também, vem. Tá doendo aqui no braço, do ladinho? Do ladinho. Vem cá, qualquer uma dos dois. Qualquer um dos dois. Quem quer orar pela tia? Vem cá então. Vem cá, vem. Vem cá, ó, vou te ajudar. Você bota a mão nela e fala assim. Bota a mão nela. Não, aqui ó. Aqui assim do ladinho, assim ó. Você vai botar a mão. Preste atenção, irmãos. Ele é uma criança. Debaixo de uma palavra. Preste atenção. Debaixo de uma palavra. Nós temos autoridade. Debaixo de uma palavra. Eu estou ensinando. Debaixo de uma palavra. Está entendendo? Os discípulos foram debaixo de uma palavra. Ele está debaixo da minha palavra. Qualquer pessoa pode curar. Se ela entender os princípios do Senhor. Está entendendo? Debaixo de uma palavra. Ele é uma criança. Ele nem sabe o que está fazendo. Fala para ela assim. Seja curado em nome de Jesus. Tira a mãozinha. Pode testar. É o quê? É o quê? Tá não, doendo. Nossa. Mas tava. Mas estava, não estava? Você está entendendo, irmão? Glória a Deus. Isso é o que o centurião entendeu. Na escritura, quem conhece a Bíblia está entendendo o que eu estou falando. Amém. O centurião entendeu isso. Está entendendo? Ele falou, não, senhor, você não precisa não dar uma palavra. Você não precisa não dar uma palavra. Quando nós ministramos debaixo de uma palavra, quando Deus nos dá uma palavra, acabou. Agora, quando você vive isso, é outra realidade. Ele saiu daqui e não sabe o que fez, não vai fazer de novo não, porque ele não sabe o que fez. Mas ele está debaixo de uma palavra.
Então você precisa parar de estar só debaixo de uma palavra. Você precisa ser a palavra. Entendeu? Uma carta viva do Senhor. Amém? Quem está entendendo? Isso é Bíblia. Está na Bíblia isso. Lida por todos. Tá doendo, hein? Faz assim com a mão. Faz assim com a mão. Cura a alma dela assim, ó. Traga alegria ao coração dela. Eu vejo Deus tocando numa moça. Eu acho que é a tua filha. Deus está visitando uma moça. Eu não sei quem é, eu vejo uma moça. Deus visitando uma moça. Deus está visitando essa moça. Deus trazendo salvação. Ela não é convertida. Deus está trazendo salvação. Deus toca na tua filha. Tira a preocupação, Senhor. Tira a preocupação, Senhor. Tira toda a preocupação, toda a angústia. Deus, em nome de Jesus, visita a tua filha, Pai. Amém, filha? Eu vi uma moça magrinha, assim, em visão, bem magrinha, assim, ó, morena, bonita, mas nova, não velha, nova. Amém? Cabelinho bem cacheadinho. Eu sei o que eu vi. Amém, irmãos? Não tem homem especial. Jesus está aqui, irmão. Marcos 16, 20 diz que Ele estaria conosco. Ele está aqui. Se você se sujeitar, vai acontecer. Entendeu? Você está entendendo? Você precisa entender e sair da culpa, da condenação. Está desligado. Ninguém está vendo isso aqui que foi acontecer. Isso aqui não é para os outros verem, não. Eu não quero que você ache que o pastor Jonathan, o apóstolo Jonathan... Não, você é filho de Deus. Você está ligado no corpo do Senhor. Amém?